Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa, programa de todas as quartas-feiras. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, você que acompanha o programa no momento em que ele vai ao ar, ou depois em algum outro momento, né? A gente sabe que todos os nossos vídeos ficam aí disponíveis no nosso canal no YouTube, e tem gente que assiste depois, né? Não necessariamente no horário em que o programa está indo ao ar. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco em mais esta noite, em mais este Evangelho, abençoando e iluminando cada um de nós, e que seja uma oportunidade de aprendizado e de bênçãos para o nosso lar terreno, para os nossos familiares, que todos recebam, Senhor, a Tua luz, o Teu amparo e a Tua bênção. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, estamos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Hoje a gente vai ler o item A Fé e a Caridade, uma mensagem de um espírito protetor em 1861. Eu vos disse anteriormente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastaria para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podeis encontrar, na verdade, impulsos generosos, até mesmo junto a pessoas privadas de religião. Mas essa caridade austera, que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de qualquer interesse egoísta, apenas a fé pode inspirar, pois apenas ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres ilude-se sobre o seu destino aqui na terra, argumentando que lhe é permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve apenas servir ao nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos físicos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências e necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Pois é apenas à força de concessões e de sacrifícios mútuos que podereis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, em afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na terra, se a procurardes não nas alegrias materiais, mas na prática do bem. A história da cristandade nos fala de mártires que foram para o suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, para serdes cristãos, não é preciso o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas, única e simplesmente, o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Como bem disse o texto aí, realmente não é necessário, não necessariamente a gente precisa professar uma fé para sermos caridosos. Tem pessoas que se dizem ateus e às vezes são mais caridosos do que muitas pessoas que vivem em centro espírita, em igreja, enfim, seja lá qual for a religião. Mas é claro que a fé, ela nos ajuda a prestar a caridade de uma forma mais intensa, de uma forma mais assertiva, porque nós sabemos o porquê estamos prestando a caridade. E o Espiritismo veio nos ajudar nesse sentido, em saber que muitas vezes nós ajudamos pessoas que no nosso entendimento não são dignas de receberem ajuda, mas como se diz, né, quem precisa dos doentes, quem precisa dos médicos são os doentes. E Jesus é o grande médico das almas. Jesus veio nos trazer os seus ensinamentos para que nós pudéssemos aplicá-los no dia a dia, aplicar a caridade, né, prestar a caridade no dia a dia, indistintamente. Só que a gente faz escolhas, né? Nós ainda somos seletivos. A gente só ajuda quem de alguma forma é interessante para a gente ou que é cômodo para a gente ajudar. A gente deveria, né, pensar de uma forma diferente, deveria agir de uma forma diferente. A gente sabe que nós ainda somos espíritos em evolução e a gente ainda não consegue, né, em alguns momentos,
realmente fazer a caridade plena. Mas é o que nos diz o texto aqui. Se unirmos a fé junto com a caridade, nós teremos grandes resultados. Serão resultados realmente magníficos, porque serão regados com o amor de Jesus, com o amor do nosso Pai Celestial e com a ajuda desses amigos queridos que sempre estão ao nosso lado. E quando a gente faz uma prece, acho que eu já comentei isso aqui, quando a gente faz uma prece, a gente pede ajuda a Deus, e a gente sabe que todos aqueles que estão conectados com o plano maior, eles servem de instrumentos da paz de Deus, como diz a oração de São Francisco. Então essa oração, esse pedido vai chegar no mundo espiritual, os amigos espirituais vão ver quem é que está mais próximo daquele que está fazendo o pedido, quem é que está mais próximo e conectado ao plano superior, e vai direcionar, olha, vai lá e ajuda aquele irmão que está aí do seu lado. Nós podemos ser esse instrumento da paz de Deus se estivermos conectados com o plano maior. E se tivermos fé, melhor ainda. Essa conexão vai ser mais intensa. Mas como diz o texto, não necessariamente apenas as pessoas de fé é que são caridosas. E a gente vê isso muito por aí. A gente vê isso muito no dia a dia. Mas para nós que de alguma forma professamos uma fé, que temos um norte para seguir no nosso dia a dia, por que não agir de forma mais intensa, com mais assertividade, para ajudar aquele que mais necessita? Então, essa é a lição da noite de hoje. Eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a vocês que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.